Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Filosofia no Enem e hoje eu vou falar sobre Thomas Hobbes. Hoje você vai entender aqui comigo porque Hobbes diz que é necessário a constituição de um Estado que tenha poder sobre todos os indivíduos. E esse Estado é chamado por Hobbes de Leviatã, como você pode ver no meu monitor. Para estudar Hobbes de uma maneira mais direta, de uma maneira mais resumida, é preciso focar em 3 pontos. Ou seja, o que é o estado de natureza, o que é o contrato social e o que é o Leviatã. Então hoje nessa aula você vai entender de maneira rápida o que são essas 3 características, esses 3 conceitos tão importantes e que são muitas vezes cobrados na prova do Enem. Então me acompanhe até o final do vídeo que eu garanto que você vai entender esses conceitos. Perceba que o momento histórico que Hobbes vive na Inglaterra é o mesmo período que, por exemplo, Galileu está vivo na Itália e que Descartes está vivo na França. Então Hobbes acaba assumindo para o seu pensamento muito daquelas características que eu falei nos vídeos anteriores de Descartes, daquele movimento científico que estava mudando o conhecimento tradicional. Então, por exemplo, Hobbes acaba assumindo para sua filosofia um racionalismo e um materialismo. Hobbes se afasta da igreja e começa a criar a sua própria concepção de filosofia com pitadas de influência do pensamento cartesiano e do próprio Galileu. Hobbes cria uma nova concepção de filosofia e dentro dessa concepção de filosofia ele acha um espaço para o pensamento político. Mas esse pensamento político acaba se derivando da física do próprio Hobbes. Então Hobbes entende a filosofia como um sistema que parte de noções fundamentais e se deriva delas todas as demais noções que deverão compor o conhecimento. Então, quais são essas noções fundamentais para Hobbes? Como você já deve ter visto aí, é a ideia de corpo e movimento. E dessa ideia de corpo e movimento, Hobbes constrói uma física. E dessa física ele deriva a natureza humana. E da natureza humana, Hobbes pensa 3 características fundamentais, que é a teoria da percepção, a teoria das paixões e a teoria dos costumes. Então é a partir da teoria dos costumes que Hobbes pensa a sua teoria política. Mas hoje a gente não vai explorar essas questões e vai focar diretamente na teoria política. Por isso o projeto de Hobbes é composto de 3 obras, que se chamam Sobre o Corpo, Sobre o Homem e Sobre o Cidadão. Como eu disse anteriormente, Hobbes publica primeiramente a obra sobre o cidadão, porque o momento que ele está vivendo é esse momento de guerra civil na Inglaterra, no qual o parlamento quer tomar o lugar do rei. Então ele acha importante publicar primeiro uma obra com contexto político durante esse momento histórico no qual o país do Hobbes está passando. Então essa física de Hobbes ela tem influência de Descartes, ela tem influência de Galileu e ela tem influência de Gassendi. E como tal, ela é uma física mecânica, porque reduz os fenômenos naturais, quer dizer, compreende os fenômenos naturais como uma relação de corpos e movimentos. O corpo é a matéria sobre a qual o movimento incide. E o movimento é a causa de tudo que passa nos corpos, é a causa de tudo que acontece nos corpos. Essa relação gera a ideia de percepção, que é a determinação particular de um corpo em relação a dados movimentos dos corpos exteriores em relação ao seu. Então, saindo da física e agora entrando nesses conceitos que eu disse que eram principais para você se preparar para o Enem, é preciso entender o que é o estado de natureza. O estado de natureza é uma hipótese de Hobbes para identificar um momento histórico no qual ainda não tinha sido efetuado o contrato entre os indivíduos para se criar o Estado. Então, o momento histórico que existe antes da imposição do Estado, antes dos acordos para criar o Estado, é chamado por Hobbes de estado de natureza. E dentro do estado de natureza, Hobbes diz que a condição natural do homem é de uma guerra constante, é uma guerra de todos contra todos. Por isso aquela frase famosa, Homo lupus homini, em latim. E em português se diz, o homem é o lobo do homem. Mas o que é importante você saber é no que Hobbes se baseia para criar essa hipótese. Porque ele não tira essa ideia de um estado de natureza do nada. Está fundamentado sim. A hipótese do estado de guerra criado por Hobbes é feita a partir de uma inferência extraída das paixões humanas que Hobbes percebe.
Porém, a gente não consegue conhecer o interior das outras pessoas. A gente, quando olha para dentro de nós mesmos, conseguimos entender as nossas paixões. É claro, você se conhece, eu me conheço, mas quando a gente é perguntado sobre o que se passa dentro do outro, não é possível responder e muito menos responder com certeza. Então, Hobbes trabalha sobre inferências dos comportamentos das pessoas, sobre quais são as causas e as motivações que levaram essas pessoas a agir, a se comportarem de certa maneira. Então, por que no estado de natureza as pessoas se comportam da maneira que ele diz que se comportam? Porque as pessoas estão em uma guerra constante. Ele tenta descobrir por que, em certas circunstâncias, as pessoas agem de certas maneiras. Porque, ao descobrir a fonte, a gênese do comportamento e a circunstância que leva a pessoa a se comportar de certa maneira, Hobbes vai poder aí entender o que é essa guerra de todos contra todos. Então, por isso, Hobbes diz, e eu vou citar aqui para você rapidamente: agimos no sentido da guerra quando alguma coisa determina em nós certas paixões que estão no princípio de nosso comportamento belicoso. Então, para saber por que a condição natural do homem é de guerra, é preciso descobrir e determinar certas paixões que levam o homem a agir de maneira belicosa, de maneira que incentiva a guerra. Então, o que explica o estado das paixões dos homens no estado de natureza, ou seja, aquela guerra constante, é a igualdade natural que existe entre os próprios homens. Ou seja, essa circunstância influencia diretamente a paixão que os homens sentem. Os homens são iguais por natureza, quer dizer, possuem as mesmas capacidades de espírito e as mesmas capacidades de corpo. Então, o que acontece? Se todos os homens são iguais e têm a mesma capacidade, eles criam a esperança de conseguir as mesmas coisas. Porém, há um problema. Há limitação para as coisas que existem no mundo. Então, nem todos os recursos estão disponíveis para todas as pessoas. Mas, como todas as pessoas são iguais e têm esperança de conseguir a mesma coisa, há aí um problema, há aí um atrito, porque não é todo mundo que pode ter a mesma coisa. Então, o que acontece? Em uma circunstância de igualdade e uma paixão de esperança, o comportamento esperado que aconteça é da criação de inimizade e disputa pelo objeto desejado. E isso é muito importante que você saiba agora, não significa que existe constantemente uma guerra, que existe constantemente uma disputa e uma inimizade. O que Hobbes diz é que existe razoavelmente a possibilidade de guerra no horizonte histórico dos seres humanos quando esses atritos e quando essa situação acontecer. Então, no estado de natureza, não é que os homens estejam em guerra de maneira constante. O que acontece é que, de maneira razoável, Hobbes chega à conclusão que em uma circunstância de igualdade, em que os homens têm uma esperança de conseguir aquele objeto, mas só que aquele objeto não pode ser distribuído para todas as pessoas, isso vai gerar inimizade e isso vai gerar desejo pelo objeto, que pode levar à guerra e ao confronto físico. Veja, isso não necessariamente acontece todas as vezes. O que Hobbes diz e deixa claro é que isso pode acontecer e que a guerra está sempre no horizonte quando não há um contrato, quando não há leis para determinar a paz em tais situações. Por isso, no estado de natureza, sempre há a paixão da desconfiança. E essa paixão claramente acontece em uma situação de disputa. E qual é o comportamento que essa paixão leva? O comportamento que as pessoas têm quando estão desconfiadas é de se preparar para resistir a um ataque. É antecipar um ataque que se possa sofrer. Se vive nessa tensão de estar sempre desconfiando do outro e de ataques do outro. Nunca se está em uma espécie de tranquilidade. Porque em algum momento você pode ser atacado pelas outras pessoas que querem aquilo que você tem. Por isso se instaura a lógica da guerra. E aí outra citação do Hobbes para você. A natureza da guerra não consiste na luta atual, mas na conhecida disposição para tanto, durante todo o tempo em que não houver segurança do contrário. Perceba que a guerra está sempre no horizonte de possibilidade quando ainda o ser humano está sob o estado de natureza. Existem 3 causas para o estado de guerra: a competição, a desconfiança e a glória. Hobbes inclui a glória porque a glória significa reconhecimento. E reconhecimento
é poder. E Hobbes inclui também a glória porque isso é um diagnóstico do tempo em que vivia, como se dava a sociabilidade do seu tempo. Então, assim, ele critica a sociedade cortesã, dizendo que uma sociedade que se fundamenta sobre princípios de honra e de glória acabam criando um estado eminente de guerra, e um estado que não é de maneira nenhuma estável. Então, a guerra, muito pelo contrário, não é uma marca natural do homem que está no estado de natureza. A guerra é uma hipótese razoável que é inferida das paixões e, consequentemente, dos comportamentos que os homens têm sob certas circunstâncias. Por essa hipótese, Hobbes dispensa completamente o pensamento de Aristóteles, que dizia que os homens eram políticos por natureza. Na verdade, para Hobbes, a política é artificial, ou seja, é uma criação dos seres humanos que possibilita que eles tenham relações racionais uns com os outros e que consigam alguma espécie de segurança para conseguir viver sua vida. Então, para sair do estado de natureza e desse estado de constante guerra, ou seja, essa guerra que está sempre no horizonte de possibilidade, é preciso que se crie um contrato para que esse contrato gere estabilidade política e social a essas pessoas dessa determinada sociedade. E aí, no estado de natureza, antes de se fundar o Estado, há a existência das leis da natureza. E o que Hobbes diz dessas leis da natureza? Eu vou ler aqui também brevemente. Uma lei da natureza é um preceito ou regra geral, descoberta pela razão, que veta ao homem fazer aquilo que é lesivo à sua vida, o que lhe tolhe os meios para preservá-la e omitir aquilo com que ele pensa que será a sua vida e possa ser mais bem preservada. No livro Leviatã existem várias leis da natureza, mas existem 3 leis que são principais. Eu vou passar também aqui para você na tela ver agora. A primeira lei da natureza diz para se esforçar para buscar a paz. A segunda é para renunciar ao direito sobre tudo, ou seja, a autoconservação de todos e renunciar os direitos do estado de natureza. E a terceira regra da natureza é cumprir os acordos feitos. O problema é que no estado de natureza os homens têm direitos naturais. E o primeiro direito natural é o direito de preservação da sua própria vida. O segundo direito é a possibilidade de ter juízo privado, ou seja, de pensar por si mesmo. E o terceiro direito é o direito de reagir como quiser, ou seja, possuir os meios adequados para se defender. Então, esses direitos naturais acabam sendo substituídos pelas leis da natureza. É preciso um poder que obrigue essas pessoas a cumprir esse contrato. Então, é daí que é preciso que todos os homens deleguem para uma assembleia de homens ou para um homem só o poder de representar a todos eles. Então, é daí que surge o soberano e o Leviatã, o soberano, que Hobbes chama de Leviatã, fazendo a referência ao monstro que existe na Bíblia. Então, dentro desse pacto, ou seja, todos os seres humanos fazem esse pacto, menos o soberano. Isso significa que o soberano mantém os direitos que havia no estado de natureza. Enquanto todas as outras pessoas abrem mão desse direito, o soberano permanece com esse direito. Então ele é assim o ser humano, a pessoa que tem mais poder naquela sociedade. Portanto, o seu poder é indivisível e absoluto. Ele tem direitos irrevogáveis e está acima da lei. Ele pode interferir em matérias de opinião, ele pode julgar e ele pode interferir sobre as ideias que estão acontecendo na sociedade. Esse é o Leviatã para Hobbes. Então, esse soberano é a representação de um estado absoluto que existe para tirar os homens do estado de natureza e fazer com que eles alcancem certa estabilidade política e social e que não mais tenham um medo constante de serem assassinados ou serem violentados de alguma maneira, porque agora estão sob a proteção da lei e desse soberano, seja ele uma assembleia ou seja ele uma única pessoa que era representado pelo rei. Oi gente, sou eu do futuro, eu estou aqui editando o vídeo e decidi lançar um desafio para você. Eu vou aqui deixar nesse vídeo uma questão do Enem sobre Hobbes de 2015 e para você tentar responder nos comentários desse vídeo. No sábado a gente vai ter live e eu vou responder essa questão com mais cuidado. Tá lançado o desafio, hein? Vou saber se vocês assistiram até o final, se tiver no comentário as respostas do vídeo.
Então essa foi a aula sobre Hobbes. Na próxima semana eu vou trazer uma aula sobre Locke para continuar os contratualistas e continuar o curso de filosofia no Enem. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder. E eu também quero avisar você que no próximo sábado eu vou fazer uma live às 3 horas da tarde para responder questões do Enem e conversar com você sobre o pensamento de Hobbes e tirar qualquer possível dúvida que vocês tenham. Então até mais, até sábado na live.